O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores que nos acompanham pela Rede Século XXI, hoje celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. A liturgia de hoje, desta solenidade, nos coloca diante do mistério de Deus, do amor de Deus. O amor de Deus é mistério, ou seja, nós não podemos dominá-lo, nós não podemos controlar o amor de Deus. Deus nos ama gratuitamente, e Deus ama porque é Deus. Nós temos dificuldades de amar as pessoas, temos dificuldades também até de amar a Deus. Às vezes falamos que amamos a Deus, mas lá dentro de nós, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, quantas vezes nós temos dificuldade para ter esse relacionamento com Deus. Às vezes a gente até diz o contrário. Deus não me olha. Deus se esqueceu de mim. A vida é uma vida pesada às vezes para todas as pessoas, mas é a vida que nós vivemos. E nós precisamos ter confiança em Deus. Deus não nos abandona, não nos desampara. Nós não estamos ao acaso colocados no mundo. E podemos encontrar exatamente esta certeza no livro do profeta Ezequiel que ouvimos. O profeta Ezequiel começa dizendo: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. É Deus falando para o seu povo. Deus mesmo toma conta de nós. E Ele nos ajuda, nos inspira, nos fortalece. Esta imagem do pastor que toma conta do rebanho, toma conta das ovelhas, é uma imagem bonita para nós. Nós somos as ovelhas. Deus é o nosso pastor, é aquele que nos quer bem e nos leva por bons caminhos, nos evita de pisarmos em lugar inseguro, coloca diante de nós uma estrada reta, não deixa que nós trilhemos caminhos cheios de pedras, cheios de sofrimento. Agora, às vezes, nós escolhemos fazer um caminho diferente daquele que Deus quer, daquele que Deus nos apresenta. Por isso, esta certeza que temos que ter é a confiança que nós depositamos em Deus. Vede, diz o profeta, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Esse trecho do profeta Ezequiel, para nós, é muito importante. É Deus que apacenta as suas ovelhas, é Deus que as faz repousar, é Deus que dá a elas a certeza da sua presença e da sua atenção. Mais ainda, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que ouvimos hoje nos fala um pouco desta realidade. Jesus, no Evangelho, conta aos escribas e fariseus uma parábola.
outra vez retoma aquela imagem do pastor e das ovelhas. E ele pergunta aos fariseus e aos escribas: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma dessas ovelhas, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Uma ovelha para um bom pastor é importante. Eu tenho 99 ovelhas, está bom demais. Era 100, uma se perdeu, que fique por lá. 99 já basta. Não. Isso é um prejuízo. Um pastor bom, um pastor que sabe o valor das suas ovelhas, não deixa se perder nenhuma delas. Nenhuma delas. E Deus é esse pastor que não quer e não deixa perder nenhuma das suas ovelhas. Todos somos as ovelhas de Deus e Ele certamente olha por cada um de nós. E se uma das suas ovelhas, se um de nós se perder pelo caminho, Deus vai atrás. A não ser que a gente rejeite, aí não tem jeito, mas Ele vai atrás e vai querer trazer esta ovelha para o meio do rebanho. Por isso, nós temos que confiar nesta grandeza de Deus para conosco. Esta grandeza de Deus que nos faz homens e mulheres novos, faz com que todos cheguemos à alegria do reino dos céus, ao fim para o qual fomos feitos. O nosso destino é Deus. Nós devemos chegar até Deus. E todos vamos chegar. E precisamos contemplar Deus face a face. Olhar este rosto amoroso do Pai que nos ajuda, que nos quer bem. Um trechinho deste evangelho nos chama a atenção. O finalzinho, o último trecho, o último versículo. Jesus diz: assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Quem são aqueles que não precisam de conversão? Existe alguém que não precisa de conversão? Todos precisamos de conversão. E essa palavra é dirigida a todos nós, nós que cremos, nós que somos discípulos de Cristo. A conversão é para nós, porque nós estamos no caminho, andando. De repente queremos fazer um atalho, porque achamos que vamos chegar mais depressa que os outros, achamos que vamos ter mais vantagem que os outros e fazemos um atalho. Só que no atalho a gente não enxerga direito, porque um atalho é atalho. Mais estreito, mais sem muita luz. O caminho seguro e certo está aqui, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz até Deus. Mas nós queremos fazer um atalhozinho. Só que no atalho existe um outro atalho. Entramos naquele outro atalho e encontramos também um outro atalho. De repente nós nos vemos perdidos. Saímos do caminho certo e seguro e nos perdemos pelos atalhos da vida. Nesse momento, é momento de parar. Colocar a nossa esperança em Deus, recuperar a nossa esperança em Deus e esperar porque Ele nos resgata. Deus nos resgata do mau caminho que às vezes nós fazemos. Deus nos chama e nos traz para o bom caminho. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós podemos compreender com muita propriedade aquilo que São Paulo escreve aos romanos, aos cristãos do seu tempo. E o que é que São Paulo escreve e fala ali naquele texto que ouvimos? Interessante observar isso. Quando é que Deus nos amou? Mais fortemente, diz o texto, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quando éramos ainda fracos, quando éramos ainda ingênuos, quando ainda éramos, diz o texto depois no finalzinho, alguns até, quando éramos inimigos de Deus, no versículo 10, veja, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Por que é que Deus nos amou assim? Gratuitamente. Não esperou nada em troca, amou simplesmente. Não esperou que nós fizéssemos alguma coisa de bom para receber o seu amor? Não, nos amou, mesmo que nós não estivéssemos atentos a Ele, Ele nos amou. Isso significa
que quando nós amamos a Deus, não é um primeiro passo, é o segundo passo. Porque Deus deu o primeiro passo, nos amou primeiro. E o nosso amor a Deus e aos irmãos e irmãs é resposta ao amor de Deus. Nós estamos correspondendo ao amor que Deus tem por nós. E veja como que São Paulo ajuda os cristãos do seu tempo a compreender a grandeza disso. Deus nos ama verdadeiramente. É um pai que entregou o seu próprio filho para nos libertar da morte do pecado, para nos salvar. O próprio filho, para nos tirar da escuridão, para nos colocar num caminho amplo, aberto, iluminado. A morte de Cristo foi para nós o princípio da nossa liberdade. Em Cristo nós somos irmãos e irmãs, somos livres. E se quisermos ser cada vez mais livres, não sei se a gente poderia dizer assim para aqueles que creem em Deus, a liberdade existe e fim, e ponto. Não tem mais ou menos liberdade, a liberdade existe do jeito que ela é. Nós somos irmãos entre nós e somos livres em Cristo, para nos decidirmos pelo seu amor, para escolhermos o seu amor. Pois bem, diz o apóstolo São Paulo, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Existe prova maior do que essa? Dar a vida pelos amigos, dar a vida por aqueles que se ama, não existe maior prova de amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Nós cantamos isso, existe uma música que faz isso, não é? Não existe maior amor do que dar a vida pelos irmãos. Nós experimentamos isso, que é um amor humano. Experimentamos isso na família, com as pessoas amigas, pessoas pelas quais nós somos capazes até de dar a vida. Diz o texto, por um justo, não sei se alguém se interessa em dar a vida, talvez por uma pessoa muito boa, alguém possa dar a vida. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e talvez nós não fôssemos nem muito bons e nem justos, quando éramos ainda fracos. E alguns, quando éramos ainda inimigos de Deus, Ele nos amou profundamente. A solenidade de hoje, queridos irmãos e irmãs, do Sagrado Coração de Jesus, é exatamente este amor gratuito, um coração aberto para acolher aqueles que querem. Deus nos chama, não nos empurra, não nos força, Deus nos atrai. O amor de Deus nos atrai e nós vamos, atraídos pelo seu amor, vamos até Ele. É isso que é bom, isso é ser livre. Nós vamos fazendo o caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas significa olhar para contemplar este coração aberto de Cristo e dentro dele verificar esta grandeza do amor que Ele tem por cada um de nós. Que todos saibamos vivenciar este amor de Deus, para sermos testemunhas deste mesmo amor, lá onde Deus nos colocou. É ali que Deus quer que nós sejamos amorosos, é ali que Deus quer que nós sejamos testemunhas, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas com as quais convivemos, nas nossas comunidades. Deus nos colocou lá. Não estamos ali porque erramos o caminho, não. Deus nos colocou lá. E nós podemos dar este testemunho e esta segurança para todas as pessoas. Nós cremos em Deus, o nosso Pai. Cremos que Ele nos ama e cremos que Ele nos quer bem, nos quer felizes. Por isso, vençamos todos os sofrimentos. Esses sofrimentos humanos que nós temos são pequenininhos diante do sofrimento de Cristo na cruz por nós. Que nós saibamos dimensionar de novo, ampliar o nosso horizonte para compreender que as nossas dificuldades podem ser resolvidas, podem ser vencidas em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos conduz até Deus. Ele ilumina o nosso caminho, é a luz que ilumina o nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.